Bom, galera, depois do final da segunda temporada de Iruma, muita gente tá cheio daquele gostinho de quero mais. A gente sempre tem, né, cara? Ainda mais vendo o que o Iruma pode fazer com a ajuda do Alikret. Parece que agora ele teve um desenvolvimento ainda maior dos poderes reais de demônio, mesmo sendo um humano. E agora, na próxima temporada, na terceira temporada, nada mais justo do que a gente conferir o que vem por aí. O Iruma treinando firme para poder conseguir evoluir ainda mais. E uma grande surpresa, a professora Bachiko, que descobriu que o Iruma não era um demônio, mas sim um humano. Meu parceiro, vem comigo que aqui a história vai ser sinistra demais. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na segunda temporada, galera, o Iruma superou todos os novos desafios que ele passou, né? Realmente cresceu como pessoa nela. Ele heroicamente salvou o dia do parque temático do Water Park, quando o colega de classe vilão Kiryu fez a sua jogada lá. Kiryu uma vez agiu como um amigo do Iruma, mas na verdade ele era um pouco diferente. Ele servia o demônio Baal, né? Um sujeito totalmente malvado que preferia transformar o Netherworld em um lugar, um reino verdadeiramente demoníaco, cheio de violência, em caos, tudo a qualquer custo. Sem dúvidas, o Baal lançaria uma longa sombra agora sobre essa terceira temporada, ameaçando destruir tudo que o Iruma preza. Com isso, é mais do que certo que ele certamente faria um movimento, e a gente vai ter que esperar por isso. Mas enquanto isso, o Iruma e a sua inteligente e bela colega de classe, Azazel Ameri, também vão ficando mais próximos aí, cara. O Iruma até trouxe pra gente a própria forma evil dele, a forma do mal, uma versão mais arrogante e assertiva de si mesmo, que convenhamos, né? Um dos melhores arcos da segunda temporada foi esse aí. Mas agora, finalmente o Iruma e seus colegas de classe delinquentes, né, devem se esforçar para alcançar a classificação 4 a todo custo, ou então eles perderiam o privilégio para sempre deles de usar a luxuosa sala de aula da Royal One. Então, mano, o Iruma tem muito no seu prato agora. Basicamente, desde o desafio de promoção até as suas amizades e a sua crescente reputação como herói, estão fazendo com que ele chegue num patamar que ele está dentro da profecia. A profecia sugere que ele possa se tornar o novo rei demônio algum dia. E muita gente já suspeita disso, ó. Não é de hoje. Então o pobre Iruma só queria ter uma vida tranquila e anônima no Netherworld. Mas agora ele está no centro de tudo, centro das atenções gerais. Goste ele ou não, não importa. O Iruma deve se tornar o herói demoníaco nessa terceira temporada, ou então o destino dele vai estar selado para sempre. Para isso, então, no início da temporada, são designados alguns professores para poder treinar cada aluno e fazer eles conseguirem atingir o seu verdadeiro potencial para evoluírem para o nível 4, para a classe 4. Depois disso, a professora Morax está lá dando a sua aula, né, e ela grita com todos os alunos desajustados, só que, cara, todos eles estavam com pensamento a mil e outras coisas, né, estavam, mano, doidos pelos acontecimentos anteriores, porque, cara, não dava para se focar justamente pelo anúncio repentino de que eles tinham que subir na classificação. Então a Clara até inclusive falou pra todo mundo para que, mano, imagina só como seriam as aulas presenciais ali junto com todo mundo, justamente desse aprimoramento. O Andrew falou que, mano, eles vão ter que trabalhar ainda mais do que eles já estavam trabalhando e isso dava medo. Mas o Iruma, né, o nosso querido Iruma, foi o cara que consolava todo mundo, porque ele mesmo dizia que com certeza tudo ia ser explicado mais cedo ou mais tarde, né? Então, de repente, depois disso, os professores entraram na sala de aula de Morax. E cara, por que eles estavam lá? Para buscar os alunos agora. Todos, obviamente, ficaram muito mais assustados com o que estava acontecendo. Cada um dos professores pegou os seus alunos designados e meteram o pé da sala. A Morax também ficou lá, tipo, o que esses caras estão fazendo? Estão sequestrando os alunos e tal. Mas nesse meio tempo aí, galera, era justamente a parte em que os professores iam mostrar suas especificações, todos os seus planos para fazer os alunos subirem de nível. Especificamente, teremos 2 alunos por cada professor, e também teremos professores novos apresentados nessa terceira temporada, como o caso do General Furfur, que é um dos professores de prestígio do colégio e ficou responsável pelo Andro e a Losser. E também a Lady Vepar, que fica com o Goemon e com o Pissero. Apesar dela no início ainda ter mostrado medo dos alunos, ela chorou e tudo, porque ela tinha medo dos alunos, mas tinha que superar isso aí. A parte cômica não falta nunca em Iruma, né? O Mr. Hatch também é um novo professor que é altamente analítico e propenso, né, a esperar e querer o melhor dos seus alunos. Em particular, ele pode até esperar que o Iruma e os outros usem a sua inteligência e o conhecimento para poder passar nesse teste do Festival da Colheita, já que sobreviver de fato na natureza é mais do que apenas
catar umas frutinhas aí e lutar contra animais apenas. Então ele ficou responsável por Kerori e também Kamui, e o resto a gente já conhece, né, que é a Ren, que é a professora aí, que é a Succubus, sabe como é? Que ensina a classe das meninas ali, a sua classe de sedução. Ficou responsável tanto pela Clara quanto pela Elizabeth, que agora estão no nível superior. O Balan, que vai usar a força bruta para ajudar o Asmodeus e o Sabnok, né? Para que eles tenham um treino desses aí bem mais pesado. E vou te falar, pra mim vai ser o treino mais pesado de todos, é o deles. E por fim temos o Bars, que ficou responsável por Iruma e Light. E o mais engraçado é que ele chegou falando já que o aumento da força deles requeria só o espírito de luta. O que fez eles saírem correndo pelo bosque, gritando, tá ligado? Como se fosse realmente aumentar a força deles, esse espírito de luta aí, de gritar. Só que o próprio Iruma não entendia nada e realmente ficava pensando que não fazia sentido eles ficarem gritando aleatoriamente. Pelo menos até que o professor falasse que ele estava tão nervoso que justamente ele foi lá, né, por ser um tutor, ele pediu ajuda para um dos seus parentes, que era sua irmã. No caso, era quem ia treinar os dois. Foi aí que apareceu o Bashiko, já dando o maior tapão na cara do Arce, tá ligado? Tipo, literalmente deu nem tempo dele terminar de falar. O Bashiko, cara, apareceu de primeira como um pirralho delinquente, um estereotipado, tá ligado? Barulhento, mal-humorado, egoísta, como se fosse uma molecazona, um molequezão. Essa atuação aí geral, mais tarde foi revelada como resultado de uma frustração que ela teve, depois de inúmeros demônios que tentou inclusive ensinar suas habilidades e acabaram por desistir disso tudo, porque não tinha paciência para dominar o arco e flecha. Um dos melhores alunos dela, inclusive, largou ela por causa disso. No entanto, ela também demonstrou reconhecer e respeitar quando a pessoa está realmente comprometida a aprender essas habilidades aí, e que ela se esforçaria para transmitir aos dois ali, no caso, essa habilidade como prova do próprio Iruma, que, mano, fez de tudo para conseguir. E como o Bashiko era uma pessoa que não pegava leve, tipo, nem um pouco leve, o Light simplesmente desistiu completamente. Ele resolveu treinar com o Arce sozinho lá mesmo, porque não ia dar certo. Tanto que enquanto ele estava sentado sozinho no escuro do Royal One, o Light decidiu perguntar para os seus colegas ali o quão horrível eles estavam considerando os treinamentos de si, tendo feito isso por 2 semanas consecutivas. Ele começou com Picero e Goemon, cara. Como o Goemon disse que a Lady Vepar, que fortalece a sua Bloodline Magic para que ela os aprisione debaixo d'água para replicar um cenário em que eles não podem usar isso, porque são fortes apenas no chão. Basicamente ela tá indo pelo lado contra a fraqueza deles, sacou? Goemon ainda acrescenta que por causa disso, Picero tava como? Sempre dormindo durante o dia. E porque ele ficava muito cansado de ficar tendo essas coisas aí, participando desses combates aí. Light diz que isso é terrível para eles. E Light também fala sobre as suas próprias experiências como Bars. Ele disse que trouxe todos os seus jogos para ele e foi informado que eles iriam limpar esses jogos aí em 6 dias. Mesmo reiniciando os que eles já tinham terminado. Eram 6 dias consecutivos limpando. No começo ele se sentiu bem, porque gostava de jogar. Mas eles simplesmente jogaram por várias horas seguidas, então ele sentiu que atingiu o seu limite de jogos, cara, ele não estava aguentando mais. Mas pra tu ver como é que tá um negócio relativamente simples, né? Alice e Sabra revelam que, para o treinamento, os dois não têm permissão nem para ir para casa, até acertarem pelo menos um golpe em Balan. Sacou, né? E isso é um desafio por si só, porque ele sempre contra-ataca e não deixa as pessoas acertarem ele. Iruma então pergunta sobre Jazz e Schneider, e o líder diz que recebeu algumas mensagens de texto dos dois. Os primeiros textos pareciam estar sempre se divertindo, né, falando que estavam de boa, mas aos poucos foram ficando mais curtos, e o último ficou completamente ilegível, porque o grupo decidiu continuar com seus trabalhos e estava num esforço absurdo. Quando eles se voltaram para Clara e Elizabeth, elas pareceram posar claramente ali, como a Clara explicou que as duas têm praticado bastante, continuamente as poses, né, de virar a cabeça e tal, porque estavam sendo ensinadas aí. Mesmo quando não estava com a Rain, elas estavam treinando, o que Light considera uma diligência assustadora nesse momento. Kamui explica que o Senhor Chapéu, né, que é o Mr. que a gente falou, coloca os dois em gaiolas com feras por longas horas e os dois têm que se comunicar efetivamente com essas feras aí, mano. Kerori chora que as feras estão todas fedorentas pra caramba e sempre com lama em cima de si. E Kamui tá sempre chateado por não estar na mesma jaula que Kerori também. Todos olham pro Iruma perguntando como que o seu treinamento tá indo.
E o Iruma diz que faz o simples, ele ferve água, prepara café da manhã, da Bashiko, tá ligado? Vai às compras com ela, ajuda nas resenhas dos doces, lava a roupa, prepara um banho pra ela e faz o jantar e depois vai pra casa. Imediatamente todo mundo falou pra ele que na verdade o que ele tava fazendo ali não era treinar, tá ligado? Afirmaram que ela tava se aproveitando dele, tava ficando melhor ainda de entender os sentimentos. Só que todo mundo insistiu que ele estava sendo usado como um servo. No final das contas, todos reclamam do quão difícil estão os treinamentos no geral e como eles gostariam de relaxar um pouco depois disso. Nesse momento, todos receberam as mensagens dos seus respectivos tutores que mandaram eles se montarem, né, se organizarem, o que eles fizeram. Apesar de considerarem seu treinamento mais intenso, todos se recusam a perder para os adultos, já que afinal de contas, eles são desajustados e também precisam manter toda a sua sala do Royal One. O Iruma ficou surpreso com a determinação de todos os outros. Todo mundo não queria alcançar o Rank 4. Ele leu um texto enviado por ele por Bashiko, e isso aí foi quando de repente ela apareceu nos ombros dele, revelando que planejava fazer uma nova arma para ele, para o seu treinamento. Aí é quando as coisas começam a mudar e começam a ficar mais interessantes do que nunca. Primeiro, para esclarecer, a Bashiko aceitou treinar o Iruma de fato agora, sem explorar ele, por causa do Sullivan, mano. Essa é a real. A Bashiko respeita e admira muito o Lord Sullivan, a ponto de que ela fica um pouco confusa na presença dele. Acho que tem um gostar aí no meio, né? E ela também é extremamente leal a ele, então tá disposta a atacar, por exemplo, os 6 dedos com sua habilidade de linhagem se ela achar que ele deseja que ela faça isso. Então, começando a treinar o Iruma, né, ela começou a ensinar a técnica do arco pra ele. Foi onde ela instruiu ali a se manifestar adequadamente e atirar uma flecha. E ela até mostrou a própria capacidade do poder dela, que é a magia de linhagem de Bashiko. Permite que ela manifeste um arco que dispara até 100 flechas mágicas simultaneamente e sempre atingem o seu alvo, sem falha nenhuma, independente da distância ou da interferência que tenha. Mesmo entre os demônios, as suas habilidades é uma habilidade muito rara por 2 motivos. Primeiro, que ela é uma das 3 únicas pessoas da família Barbatos que podem disparar 100 flechas de uma só vez usando essa habilidade. E segundo, que o tiro com arco é quase impossível para os demônios. Fora da família Barbatos, que a gente está dizendo, né? Eles não conseguem dominar normalmente, já que a maioria dos demônios não tem a paciência para poder se concentrar e mirar e disparar uma flecha especificamente. Todo mundo desiste antes. Devido a ela nunca ter treinado com sucesso os seus ex-alunos e todos eles desistirem depois de ser considerado impossível aprender tiro ao arco, né? A Bashiko abandonou qualquer esperança de criar um novo aluno. Só que, no entanto, vendo que o Iruma tinha aumentado o seu entusiasmo e a determinação dele, ela decidiu levar esse treinamento a sério. E durante o treino foi quando ela continuamente empurrava ele para situações perigosas, para aguçar todos os sentidos dele até o limite. A Bashiko ensinou a ele alguns aspectos mais importantes de ser um arqueiro e a capacidade também de tomar decisões mais rápido do que o normal, porque em um momento que ele hesite no campo de batalha, isso poderia levar ele à morte, e ele não podia hesitar. Então a partir daí foi quando eles foram para a sala de pesquisas e lá ela dá uma pena pro Iruma, justamente para ele criar a sua própria arma, o seu arco, feito perfeitamente para si mesmo a partir dessa pena, né? Sem ser uma cópia do dela. E aí o Iruma tentou de todo tipo de arco e flecha possível, mas ele não conseguia sair como planejado. Até então que ela deu o ultimato nele. Falou que ele ia ter uma única chance para resolver e sair. E se o cara não resolvesse essa parada, ela não ia mais dar aula para ele, não ia ensinar ele nem nada. E foi quando ela saiu da sala e resolveu dar uma volta aí. Nesse momento, com o Iruma treinando, idealizando as coisas, quem me aparece? A Alicret. Apareceu e diz a ele para pensar no que ele queria se tornar, porque isso poderia ajudar ele a conseguir criar um arco digno de ser do próprio Iruma. E aí o Iruma começou a pensar que ele queria se tornar mais forte, ter a mesma determinação ou até mais do que os seus próprios amigos. Ou seja, ele queria ser o mais forte do que os seus próprios amigos. Daí foi quando a professora voltou para ver o que o Iruma estava fazendo, estava numa posição muito sinistra, cara. Graças ao Alicret, ele conseguiu criar um próprio arco e asas de demônio, sacou? Asas de demônio. O Iruma desenvolveu uma aura demoníaca nesse momento simplesmente incrível. A Bashiko no final ficou muito orgulhosa do Iruma. Isso inclusive foi mostrado depois do Festival da Colheita, quando o General Furko disse que a equipe do Iruma deveria desistir. Só que a Bashiko pegou ele e falou: não vai desistir, você não pode desistir porque ele é melhor do que isso. Apesar do tratamento áspero, ela genuinamente se importa com o Iruma, porque ele é o precioso aluno dela, mesmo depois dela descobrir que ele era humano. Porque ela descobriu que ele era humano e simplesmente continuou ensinando a ele. E saca só o porquê.
o Sullivan contou pra ela. O engraçado é que ela botava mais fé ainda no Iruma sendo humano, porque ela nunca conseguiu treinar aquele demônio de fato, como a gente falou. Vários demônios pediam, mas ela não treinava. E o fato dele ser humano fez com que ele tenha um desenvolvimento melhor, uma capacidade melhor, e deixou ela mais empolgada pra isso. Então, meu parceiro, não teve nenhum erro. A própria Bashiko ficou, não subestimou o Iruma e simplesmente deu mais apoio a ele ainda para no final das contas ele se dar muito bem e conseguir estar mais próximo do poder demoníaco do que antes. Olha que situação incrível. Mas é isso aí, galera. Atualização feita sobre esses episódios aí que vão ser os primeiros episódios que vão lançar. Cabe a vocês responderem aqui nos comentários agora. Estão ansiosos ou não? Você tá querendo saber o que mais que você quer ver animado nessa terceira temporada de Iruma? Fala pra mim aí, não esquece, deixa nos comentários aí embaixo e se inscreve aqui no canal também, ativando o sininho. Vamos continuar indo mais fundo e conhecendo mais Iruma até descobrir quem será o verdadeiro rei demônio dessa parada aí, hein, cara. Qualquer coisa que tiver acontecendo em Iruma, você vai saber de primeira aqui. Então, tem que ter esse sininho ativado, que é a notificação, que aí ela vai primeiro pra você, tu já vem correndo aqui e fica por dentro de tudo. Valeu? Obrigado demais por isso, família. Beijo forte no coração de vocês e um forte abraço. Até a próxima. Fui!